Irmãos, gostaria que abrisse a palavra do Senhor em João, capítulo 13. Capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e depois nós vamos lendo durante a palavra, nós vamos abrindo outros capítulos para a nossa meditação. Amém? Amém. João 13, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar você, não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois que lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e faz bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aquele que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Como eu disse, nós vamos ler mais alguns versículos da Bíblia durante a mensagem. E nós vamos falar um pouco sobre o amor, que é o maior de todos os argumentos. E, se prover de Senhor, vamos falar também os impactos da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Amém? Irmãos, o amor, como diz, eu escrevi aqui, tá, irmãos? Para não pagar mico. Não sei se os irmãos conhecem o Dr. Francis Schaeffer.
Ele afirma que o amor é a apologética final, o argumento irresistível. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos quando tiveres amor uns pelos outros. O amor, irmãos, é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus e ao próximo é o maior de todos os mandamentos. Né? O amor é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus e o próximo, né? O amor de todos os mandamentos. O amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Quem ama a Deus não tem outros deuses. Não faz imagens de escultura. Não toma o seu nome em vão. Não profana o seu dia. Quem ama o próximo honra o pai e honra a mãe. Não mata e não adultera. Não rouba e não difama nem cobiça. Por isso que o amor é o cumprimento da lei. O amor, irmãos, é o oxigênio do reino de Deus. João Carlos Ortiz diz que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. O cristão é conhecido não apenas por sua teologia, mas, sobretudo, pelo seu amor. O amor é a essência da vida cristã. O amor é a prova da maturidade cristã. Alguns acham que nós precisamos de tanta coisa daqui desse mundo, mas o simples fato de você amar a Cristo e fazer a tua vontade basta. Isso já alcança tudo aquilo que Deus quer para mim e para você. Jesus, ele o tempo todo tem demonstrado o amor dele por nós. Desde quando ele estava tecendo a nossa vida no ventre da nossa mãe. Lá dentro do ventre da nossa mãe, ele te teceu, ele te criou, ele te formou. E o Senhor te ama lá desde o ventre da sua mãe. Amém. E a gente nasce nos nossos pecados, nos nossos delitos, separados de Deus por causa dos nossos pecados, sem compreensão nenhuma a respeito de Deus. Mas às vezes quando a gente nasce, a gente começa a crescer e a conviver a determinadas culturas, né, ou um ensinamento familiar. A gente até acha que a gente sabe, mas a gente não sabe nada a respeito de Deus, porque o pecado nos impede. O pecado que está dentro de nós, desde quando nós nascemos, nos impede de compreendermos este amor, de entendermos quem é Deus, de entendermos o propósito de Deus na nossa vida. E tudo que a gente faz, irmãos, começa a ficar deturpado. E a gente acha que está fazendo legal, mas não está. Porque a nossa mente, o nosso entendimento, ele é corrompido pelo pecado. E o maior problema que o ser humano e a humanidade tem é o pecado. Ah, se não fosse pecado, né? Oh, mas aí o Senhor, por causa desse pecado, ele veio até o mundo e tornou-se um de nós. Transformar-se como um de nós, mas sem pecado. Imagine só, deixar a sua glória para se tornar um de nós, para viver as nossas dores, ter as experiências que nós temos e nos ensinar ao mesmo tempo sobre o seu reino e o que é o amor. E até mesmo aqueles que o seguiam não entenderam o que é o amor. Mas como acabamos de ler, ele veio com o propósito
de anunciar a sua palavra de salvação, por causa do pecado do povo, por causa do pecado meu e o seu. Ele veio falar sobre o reino dele, falar sobre um arrependimento que temos que ter para receber a salvação. E quando nós falamos de amor, quando o mundo fala de amor, até mesmo o amor de Deus, quando eles vão falar sobre o amor de Deus, é um amor banalizado. É um amor que realmente não é o amor de Deus. Porque a gente tem o hábito, por causa da nossa natureza pecaminosa, embelezar o Evangelho, embelezar a cruz do Calvário. E por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. A mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento, a mensagem de amor, ela dói. A cruz, ela é feia. Ela não é bonita. Aí a gente pega e tenta embelezar a cruz, igual nós fizemos aqui, ó. Né? Nós não entendemos nada sobre o amor. E a mensagem da cruz, irmãos, que a gente entende o que é o amor, por ele ter morrido numa cruz pelos nossos pecados, ter derramado o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Essa mensagem da cruz, ela é escândalo para os judeus, para o mundo, é loucura para os gentios. Mas para nós, que somos eleitos, escolhidos, é o poder de Deus. Aleluia. Que liberta, que salva, que transforma nossas convicções a respeito de amor, de como viver numa sociedade tão perdida, tão má. Este amor, ele faz com que a gente seja sarado. É como se a gente estivesse tomando um remédio, um xarope. Sabe aquele xarope ruim que a mãe da gente dá? Você já tomou? Então, a mensagem da cruz é igual esse xarope. Bem ruim. Mas aí você fala, eu não quero tomar esse remédio. Aí, não, então eu vou ter que colocar um pouquinho de água para poder diluir, né? Para tirar um pouco do amargo. Se a gente fizer isso com a mensagem da cruz, ela perde o seu efeito. A mensagem da cruz tem que se engolir pura. Um remédio amargo, que dói, porque constrange. É um amor que constrange a gente. E por que a gente tem pregado um amor que não faz nada? Não faz nada com a gente. A gente chega lá fora e vai falar do amor de Deus. A primeira coisa que a gente fala, às vezes, não vou generalizar, é: Deus te ama. Deus te ama. E vai embora. E o cara está ali, os seus pecados, seu adultério, está todo sujo. Ele fala: então Deus me ama, está suave. Vou voltar para minha casa. Chega na casa dele, não tem transformação. Porque ele tomou um remédiozinho, sabe? A gente não completou a dose. Porque a gente quer, na verdade, acalentar o coração do pecador. Para receber ele. Para que ele, sabe? Dar aquele jeitinho brasileiro. Para convencer ele que ele precisa de Jesus. Como se a gente estivéssemos aqui neste mundo para convencer as pessoas que Deus o ama, mas com um amor errado, com um evangelho errado, com um amor que não é aquilo que Ele nos ensinou. Nós precisamos de falar para as pessoas sobre este amor
de como ela realmente é. E o amor, um dos atributos de Deus é o amor. Mas o outro atributo de Deus também é a santidade. Nós não podemos falar só Deus te ama, porque de fato Ele ama. Mas nós temos que falar Deus te ama, mas os seus pecados te faz separar de Deus, te separa de Deus. Não seja enganado. Você está todo esquisito. Ah, Elaine, você está falando só para as pessoas do mundo, né? Não. Até mesmo aqueles que já receberam a Cristo, muitas vezes na caminhada, se encontra perdido. Eleito, salvo, glória a Deus. Mas a mente ainda está deturpada. Não sabe que realmente é o amor. E é o Espírito Santo e o poder de Deus que vai completar essa obra em nós. Mas nessa noite Deus quer falar com a gente sobre este amor. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos instruir. Ele não quer massagear o nosso ego. Ele não quer te colocar somente no colo e te balançar como uma criança. Até mesmo a gente quer, né? A gente às vezes está cansado, está querendo um colinho, mas o pecado não está deixando a gente ter paz. Aquilo que a gente aprendeu tudo errado tem nos impedido de avançar no propósito do amor de Deus para nossas vidas. Enquanto nós não entendermos, nós não vamos avançar. E quando Jesus, antes da Páscoa, ele faz isso com seus discípulos, né? Olha, nenhum aqui, o outro não está nem acostumado com isso. Olha, tem uns que tem uma visão de amor, tem outros que têm uma visão de amor. E Pedro, Jesus lavando o pé de Pedro, não, nem sabe ser abençoado, né? Tem uns que nem sabem receber amor, outros não sabem nem amar. Cada um tem uma visão de amor. E o que é amor, né? Deus é amor. Deus é amor. E Ele demonstra o seu amor para conosco por ter morrido na cruz por nós. Todos nós sabemos aquele versículo. Porque Deus amou o mundo. Quer ver? Todo mundo sabe falar esse versículo? Fala aí então. Todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo sabe. E onde que está mesmo, crianças? 3,16. João 3,16. Agora toda a igreja, 1 João 3,16. 1 João. Bom, gente? Uai, não sabe de cor, não. Eu também não. Não sabe não, gente. Não sabe não, então vai lá. 1 João. 1 João 3,16. É isso mesmo, pastor? O pastor sabe, né? Mas não vou falar não, pastor. Vou falar isso. É João primeira vez. 1 João 3,16. Vamos ler juntos? Ixi, todo mundo encontrou? Vamos ler juntos aí? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. A gente sabe o 3,16 porque a gente está recebendo o amor de Deus. Mas o 1 João 3,16, a história muda. A gente tem que amar o nosso irmão.
a gente tem que dar a vida pelos nossos irmãos. E é por isso que é constrangedor. É constrangedor. Porque a gente quer só receber a bênção, mas a gente não quer oferecer este amor. Por isso que muitas vezes a igreja tem dificuldade de pregar o Evangelho, de ir e pregar o Evangelho. A gente tem que fazer várias coisas para chamar a atenção da igreja, para anunciar o Evangelho. É várias coisas, culto de despertamento, né? Culto de missões e aquelas estratégias para poder ver se dá um sacode na gente para poder pregar o Evangelho. Gente, se de fato o Senhor nos escolheu, se de fato você tem certeza que o Senhor te salvou, se de fato você sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário por você, se de fato você sabe que está no caminho estreito, que o Espírito Santo guia a sua vida, por que nós relutamos tanto em oferecer o amor ao nosso próximo? Por que nós relutamos tanto para oferecer o Evangelho àqueles que estão perdidos? É uma incoerência total. Por isso que eu disse que os nossos pecados nos impedem de compreendermos a palavra de Deus e vivermos nessa plenitude da palavra de Deus. Nós perdemos tempo, muitas vezes, de achar que nós temos que ficar tão somente no quarto, estudando a teologia, que é certa, é uma obrigação de todo cristão. Mas se nós ficamos lá, somente no quarto, lendo e meditando a palavra, e não colocamos ela em prática, e não entregamos, não servimos, né? Nós não levamos essa palavra adiante, como é um mandamento, é uma ordem de Jesus para nós, estamos em pecado. Estamos em pecado quando não seguimos o exemplo de Cristo, de lavarmos os pés uns aos outros, de servirmos uns aos outros. E quando eu falo isso, irmão, eu estou falando para mim mesmo. Para mim mesmo. Então não fique pensando assim, ah lá, ela está falando, mas ela não vive o que eu. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas a palavra, não olhe para o mensageiro dessa noite. Veja a mensagem, porque o mensageiro é infiel. Mas a palavra de Deus é fiel. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É essa fé que nos salvou. É essa fé que nos libertou. É essa fé que nos trouxe aqui para mais uma vez ouvir a voz de Deus. Para mais uma vez termos a oportunidade de pedir perdão a Deus. E mais uma vez o Senhor, com seu amor longânimo e misericordioso, Ele estende as mãos para nos perdoar. Mas Ele deseja que nós despertemos para um compromisso maior, que é o amor. É um amor real, um amor genuíno. Um amor que, não, como o pastor diz aqui muitas vezes nas pregações, não só de boca, mas de atitude. Mas, poxa, eu não sei fazer isso. Eu também não sei, não. Eu também não sei. Eu não sei demonstrar o amor. Eu estou necessitada desse amor de Deus a cada dia para me ensinar a amar. Deus nos ensine a amar de verdade. O pastor falou na pregação na quinta-feira sobre aquela prostituta. Ela sabia que ela era prostituta, dos pecados dela, ela tinha convicção. Mas quando ela entrou na presença daqueles homens e Jesus estava lá, ela se ajoelhou e derramou suas lágrimas nos pés dele.
Mas eu tenho certeza que ela entrou ali, é muito corajosa, porque todo mundo ali olhou com um olhar de crítica, né? Mas ela sabia que ali estava a fonte do amor. Aleluia. Que sabia que ali, esse amor, ela ia libertar, esse amor libertaria ela. Glória a Deus, aleluia. Ela queria ser transformada e foi transformada. Aleluia. Que nós acheguemos à presença do Senhor. Que pedimos ao Senhor para nos ensinar. Irmãos, eu vim de uma família, não sei se todos sabem, o meu pai nunca tinha me dito eu te amo, nunca. E eu cresci com os meus pais separados, meus pais não criam em Deus, não conheciam a Deus, era brigas atrás de brigas, era um inferno. Porque meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe. A Eliane nasceu depois. Eu via cada coisa, irmãos. Olha o que o pecado faz com a gente. Meu pai quase matando a minha mãe. E a gente tem que sair fugido, pegar das malinhas. Minha mãe pegava a gente e levava para casa dos vizinhos para dormir. Porque senão meu pai mataria a gente. Uma vez ele jogou Eliane assim no ar. Eu tenho cicatriz aqui, porque meu pai na mesa, quando ia comer depois de bastante álcool usado, ia comer para ver se ficava forte, jogava o prato assim, ó, caía no chão, o prato veio e bateu aqui, saiu sangue. Aí eu cresci, toda esquisita, toda estranha, não conversava, não, igual eu converso com o Paulo que teve aqui, não. Era triste. Aí a gente vivia em casa assim, e eu ouvia todo mundo falar, essas meninas do dedinho, que meu pai, o apelido dele é dedinho, vai dar nada que presta. Um pai alcoólatra e uma mãe louca, vai dar nada que presta. E aí eu tinha uma tia que me levava para a igreja, igual você está aqui hoje. E aí eu ficava ouvindo as histórias de Jesus. Eu ouvia a palavra de Deus. E eu me imaginava que depois de grande, eu fui compreender o plano da salvação. Eu entendi, depois de grande, mesmo pequeno eu ouvia, mas só depois de grande que eu fui entender que o meu pecado me separava de Deus. Que foi por causa do meu pecado que Jesus foi na cruz do Calvário e que eu estava distante de Deus. O mais querido era estar perto de Deus. Eu lembro uma vez que eu entrei no quarto, foi num acampamento, eu recebi Jesus, e aí eu vim aqui para a igreja missionária. Nós tivemos um acampamento. Foi a primeira vez que eu ouvi que Deus é que nos escolhia. Aquele negócio. Que Deus que nos escolheu. E não a gente que escolhe a Deus. E eu não tenho problema hoje nenhum de falar isso. Porque é Deus que escolheu nós mesmos. Não tinha jeito não, gente. Eu não teria como escolher Deus. Não tem como um morto escolher Deus. Não tem como um cadáver ter escolhas. Na história da Bíblia, gente, uma nação, Jesus falava, a porta está aberta, tem o caminho, eles escolhiam tudo errado. E quando Jesus estava lá sendo preso, aí coloca Jesus e Barrabás e manda o povo escolher. Quem que o povo escolheu? Barrabás. Nós não temos estrutura nenhuma para escolher Deus. É Deus que te escolheu. É Deus que te escolheu. Aí eu falei, nossa, eu estou no salvo. Porque eu entendia que era por causa do quem eu sou
porque eu achava que eu tinha que fazer por onde, que eu tinha que fazer, e eu tenho mesmo, eu tenho que fazer por onde mesmo, mas eu achava que eram as minhas obras que faziam eu chegar até Deus. Eu fazia coisas para que Deus pudesse me receber. Como se, sabe, como aqueles meninos que fazem tudo por ter a atenção de Deus, porque eu nunca tive a atenção dos pais. Então eu via Deus assim. Eu via Deus como um Deus distante, fazendo tudo para agradar Ele. Aí depois eu escuto que é Deus que nos escolhe, não é a gente que escolhe Ele. Eu falei, Linha, nós somos salvos. Não sei se você lembra disso. Que nós saímos do acampamento, eu fiquei atordoada, nós perguntamos ao Pastor Gildo, e se eu não for escolhida? E se eu não fui salva? Eu estou no céu, Pastor Gildo, eu estou salvo. Eu vou para o inferno. Vocês estão rindo, mas isso me deu temor. E é isso que tem que trazer terror no coração do povo. Porque é isso que traz arrependimento. É essa situação que ele estava vivendo. Fala sério que não estava. A gente estava perdido, gente. Nós estávamos ia pular, seu pinto pro inferno. A gente fala assim, brincando, mas vocês têm consciência que quem ferra e ficar longe de Deus para sempre? Eu não quero nem pensar. Não quero nem pensar. Aí nós ajoelhamos e falamos assim, na simplicidade, né, gente? Na simplicidade. Eu lembro que eu falei assim, oh Deus, eu sei que o Senhor que escolhe a gente, mas pelo amor do Senhor me escolhe. A gente fica assim, né, desesperado. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Glória a Deus. E se o Senhor tem trabalhado na sua vida, tem feito coisas maravilhosas, e aí, irmãos, eu vou falar, tenho experimentado sim muitas coisas de Deus, mas Deus nesses dias Ele tem me chamado muita atenção a respeito dessa consciência, desse compromisso que a gente tem que ter com a palavra. Eu tenho muito ainda que mudar, eu tenho muito ainda que aprender, mas eu quero. Eu quero. Aí o diabo fica tentando, você não é ninguém. Eu sou mesmo Zé Ninguém, mas esse Zé Ninguém o Senhor escolheu. Aí, irmão, eu lembro, eu não sei se eu contei essa história. A minha irmã estava doente e os missionários foram na nossa casa para orar. E o missionário chegou e falou comigo assim, você já perdoou o seu pai? Eu sou crente. Ele falou assim, sou crente. Aí ele, não, estou falando agora de ser crente. Estou perguntando se você já perdoou o seu pai. Eu falei, não tem nada de perdoar meu pai, não, tá tudo certo. Aí ele falou assim, pois é, o seu pai perdeu o pai dele muito novo. E o pai dele nunca demonstrou amor pro seu pai. Eu falei, mas como é que você sabe? Beleza? Como é que você sabe? Eu sei. E você tem dificuldade de amar seu pai. Quer ver? Você já disse eu te amo pro seu pai? Eu falei, não. Pois é, você tem que falar. Você tem que demonstrar esse amor pro seu pai, não só com palavras, mas você tem que fazer. Porque senão, quando você tiver seu filho, vai ser desse jeito. Você vai passar para os seus filhos essas atitudes, né? Porque você não aprendeu, ele não aprendeu, você também não aprendeu, você vai passar isso para os seus filhos e aí por diante. É claro, gente, que quando eu tive a iniciativa de dizer pela primeira vez para o meu pai que eu te amo, né? É porque de fato eu nunca disse eu te amo para o meu pai. Aquilo foi assim, uma pequena palavra. Quando eu falei assim, pai, eu te amo. Aí meu pai veio com aquela gracinha, eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, pai, eu estou falando sério, eu te amo. Gente, aquilo ali, para mim, foi a coisa mais difícil da minha vida. Da minha vida. E aí começou a transformação do meu coração, o meu relacionamento com Deus, a entender o que é o amor de Deus. E nós estamos nesse processo que é o amor de Deus. Talvez o eu te amo vai me satisfazer, mas o Senhor quer muito mais. Muito mais. E aí, depois disso, eu comecei, gente, eu preciso falar de
de Jesus para o meu pai. Eu tenho que pregar o evangelho para o meu pai. Até hoje eu faço isso. Amém. Não desisto, não desisto. E eu gostaria que os irmãos abrissem também, está aí em João mesmo, João 17, capítulo 17, versículo 17, versículo 26. 26. Pode ler alguém. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Isso. Eu lhe fiz conhecer o teu nome. Quem aqui já conheceu o doce nome de Jesus? Aleluia. Amém. Amém. A fim de que o amor também nos ame. Essa foi a oração de Jesus. Que a gente ame uns aos outros, como Ele nos amou. Amém? Aleluias. Irmãos, o amor é mais importante que o conhecimento. O amor edifica, mas o conhecimento ensoberbece. O amor é mais importante do que os dons espirituais, línguas, profecias, sinais. Tudo isso passará, mas o amor subsistirá eternamente. O amor é mais importante do que a caridade e o martírio. Não adianta nada eu me matar sem amor, porque nada vai valer. Mas o Senhor, Ele morreu. E essa morte de cruz valeu. Porque nós estamos aqui. Amém. Amém? O amor é evidência da nossa conversão. Aquele que ama os seus irmãos passou da morte para a vida. Quem não ama até agora está nas trevas. Aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amará o teu próximo como a si mesmo é um requisito mínimo. A lei da retribuição dizia que você devia amar o próximo e odiar o inimigo, olho por olho, dente por dente, não é verdade? Mas a lei de Deus diz que você deve amar o seu próximo como a você mesmo. Este princípio deu início ao avivamento da igreja. Amém? Amar o próximo como a si mesmo é fazer por ele o que você faria por você mesmo. Todos nós temos necessidades a serem supridas. Pensamos não apenas em nós primeiro, mas não pensamos no próximo. Pensamos não apenas em nós primeiro. Preferimos acumular do que repartir. Não queremos correr risco como correríamos risco para nos ajudar. Como a parábola do bom samaritano. O sacerdote e o levita passaram de largo. Amar o próximo como a si mesmo é mais do que simplesmente amar o irmão. O próximo é toda pessoa que está ao nosso alcance. Pode ser estranho, parente, vizinho, até o inimigo. O próximo do homem caído à beira da estrada foi o samaritano que parou, olhou e socorreu. Jesus falou em dar pão, água, roupa e visitar os pobres e os presos, como evidência de que você é uma ovelha e não um cabrito. João Batista diz que arrependimento pode ser evidenciado quando você ter comida e repartir com quem não tem. Ter 2 mudas de roupa e dar uma para quem não tem nenhuma. Amar ao próximo como a si mesmo dá sentido à sua existência. O segundo grau do amor está em João 13, 34 e 35. Vamos ler?
34 e 35. Alguém pode ler? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Amém. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amar os irmãos como Cristo nos amou é um mandamento novo em seu perfeito exemplo, como eu os amei. Esse amor não tem limites, ele vai às últimas consequências em favor da pessoa amada. Cristo deixou a glória, o céu, e desceu, encarnou, esvaziou e fez-se servo. Sofreu, foi perseguido, cuspido, pregado na cruz. Ele se entregou por você, por mim, por amor. Como é o amor de Jesus? O amor de Jesus, ele é perseverante. O amor de Jesus é humilde. O amor serve até o inimigo. Aleluias. Amar os irmãos como Cristo nos amou é um novo mandamento em seus motivos inspiracionais. Cristo deu a vida por nós e agora devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Irmãos, não vai dar tempo para falar sobre o impacto da ressurreição, mas só uma observação. Todos aqui devem conhecer como foi a primeira Páscoa. Jesus pediu para que o povo hebreu colocasse o que nas portas? Um sangue. Esse sangue tinha que fazer assim, ó, na porta, um desenho mesmo na porta. Naquela época, o povo de Deus, como nós também, estava numa nação totalmente idólatra, totalmente má, não é verdade? Como nós. E lá no Egito, tinha o costume, né, dos egípcios lá, fazerem desenhos de portas. Se eu estava olhando lá, pesquisando, desenhos de porta, assim, tem até nas pirâmides, tem uns desenhos de porta. E Jesus entendia, Deus, né, sabia que o povo de Deus ficava ali aprendendo aquelas coisas. E ele pediu, não só para poder pôr o sangue, não só porque o anjo da morte visse aquele sangue e salvasse aquele povo, que é também por causa disso, mas para que eles entendessem que eles tinham que renunciar os costumes e o aprendizado daquela nação, que talvez estava impregnado. Olha, gente, vocês veem aqueles desenhos de porta lá, que tem um significado lá de vários deuses, mas hoje vocês têm que deixar esses desenhos aí, ó, de porta que leva para a perdição. Depois vocês pesquisem mais a fundo sobre isso. Renuncie às coisas do mundo. Renuncie àquilo que te impede de amar a Deus. Renuncie àquilo que te impede de viver a vida de Deus, de ser liberto, porque o amor, ele liberta. E aí ele mandou o povo colocar aquele sangue na porta, como símbolo do sangue do Cordeiro, que viria para salvar todos nós. E aquele povo foi liberto daquele mundo, daquela nação, e nós também seremos totalmente, nós já somos libertos do poder do pecado, e nós vamos ser libertos deste mundo terrível, porque ele virá e nós estaremos na Jerusalém celestial. Este amor nos conduzirá à eternidade. Estaremos livres